Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Grupo Tati de Comunicação de Ribeirão, transmitindo para todo o Brasil. São Paulo ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de segunda-feira. O Estado de São Paulo decidiu ampliar, né, com o término da campanha dos grupos prioritários na sexta-feira. As doses remanescentes poderão ser aplicadas em pessoas de outras faixas etárias. Doutor, as pessoas que estão com medo de tomar, e essa é importante a gente frisar, né, a vacina contra a gripe, por conta da vacina da Covid. O que o senhor orienta, o que o senhor diz aí, dá de recomendação? Bom dia, bem-vindo, doutor. Bom dia, é um prazer participar com vocês todos de Ribeirão Preto, da Rede Tati. Olha, a vacina da Covid, ela protege contra o coronavírus. Vacinas da gripe e da pneumonia protegem contra o vírus da gripe, que é um vírus diferente do coronavírus, e protegem contra uma bactéria principal que causa pneumonia, que é o pneumococo. São vacinas diferentes para doenças diferentes. É importante que as pessoas imunizem-se contra todas essas possibilidades de vírus e bactérias, porque todas elas têm potencial de causar doença grave. No momento em que nós temos agora, com o sistema de saúde saturado por causa do coronavírus, falta de medicamentos, falta de equipamentos, se nós prevenirmos infecções mais comuns, como a gripe, como a pneumonia, que pode levar as pessoas aos hospitais, às unidades de emergência, pronto-socorro, UBSs, nós estaremos tirando uma sobrecarga do sistema, economizando recursos, e as pessoas estarão reduzindo o risco de ficar doente e de morrer. O que não podemos realizar, pelo menos por enquanto, ainda não temos dados de segurança, é realizar todas essas vacinas ao mesmo tempo. Teoricamente seria possível, mas ainda nos faltam dados que digam, pode tomar todas as vacinas juntas. Então o que se recomenda é que tenha um intervalo de 15 dias entre vacina de coronavírus e as outras vacinas, seja 15 dias antes ou 15 dias depois. Só não se recomenda tomar a vacina contra a Covid junto com as outras vacinas. Vacina de gripe e pneumonia podem tomar juntas sem problemas, e não há risco nenhum, não há efeito adverso significativo nenhum, não há risco de morrer, de virar jacaré, nada disso. As pessoas podem tomar as vacinas sem risco nenhum. Ô doutor, e nós temos um dado aqui, o Valmir está me passando aqui uma informação que é apenas 40%, e foi prorrogada que apenas 40% da população tomou a vacina. Então, tem muita gente ainda para ser vacinada, como o senhor disse aí, disse muito bem dito. Minimiza os problemas da saúde. Se as pessoas ficarem vacinadinhas, todas com as vacinas em dia, principalmente a vacina da gripe, a da Covid a gente está vendo aí que está, né, a par e passo, mas está indo. Né? Tá indo, graças a Deus, está indo. Mas se todo mundo ficar aqui, então tem 40% só vacinado com a vacina da gripe. Isso preocupa também, né, doutor? Deixa preocupado a questão da saúde de uma forma em geral. Esse ano houve uma menor procura de vacinas de gripe e de pneumonia, por isso que o governo está instituindo, eu acho que de uma maneira inteligente, a prorrogação desses prazos de vacinação, uma campanha maior para que aconteça essa vacinação, porque os riscos existem. Historicamente, não vamos pensar na Covid, no tempo que não tinha Covid, 2019, 2018, nos meses de inverno, que nós estamos vivendo agora, né, de junho até em diante, desde maio, já o outono se estendendo até setembro, é uma época historicamente no Brasil onde aumentam os casos de internação e mortes por pneumonia. E essas vacinas, a da gripe e a da pneumonia, previnem mortes por pneumonia, porque a principal complicação da gripe, as pessoas pensam, vou tomar vacina da gripe só para não ficar gripado, resfriado. Não vou tomar essa vacina. Só que as pneumonias geralmente acontecem depois que a pessoa tem uma gripe. O vírus da gripe abre as defesas do pulmão, dos brônquios, e a partir do momento que as defesas estão abertas, a bactéria da pneumonia se instala e leva a pneumonia, que é uma das principais causas. Para você ter uma ideia, a pneumonia é a principal causa de internação no sistema público de saúde e a terceira causa de mortes no Brasil. Por isso que é importantíssimo se prevenir contra a gripe e principalmente contra a pneumonia, porque é onde acontece um grande número de mortes no Brasil. Isso não estamos falando de Covid, falando antes da Covid. Com a Covid, as mortes por pneumonia somente se acentuaram.
Doutor, deixa eu fazer, já vou passar porque é Venato aqui, meu parceiro de bancada, para questionar o senhor, mas é o seguinte, a Elizabeth está fazendo uma questão importante aqui, eu não sei qual é a vacina que ela está dizendo, mas ontem, por exemplo, eu acompanhei, eu tenho um amigo via o WhatsApp dizendo que não ia tomar vacina, porque não quer participar desses experimentos. Lógico que eu vou furar um pouquinho aqui o nosso bate-papo sobre a vacina da gripe, doutor, mas eu queria que o senhor, como especialista, falasse um pouquinho desse tamanhozinho, assim, para as pessoas que ainda têm essa dúvida. Ela está dizendo aqui, conheço algumas pessoas que falaram não vão tomar vacina. Doutor, o senhor que é especialista, tantos anos trabalhando aí, o que o senhor diria para essas pessoas que ainda estão, não vou dizer negacionista, mas estão receosas com a vacina? Eu acho que é natural a gente ter o receio quando tem alguma coisa nova, né? As pessoas têm um medo, uma coisa nova que surge. As vacinas contra a gripe e pneumonia, elas são absolutamente seguras. Existem aí há anos e não há risco de reações maiores e risco de morrer. Eu acho que o medo principal das pessoas é com relação às vacinas da Covid, porque existem diversas vacinas no mercado e diversas informações, principalmente circulando em meios leigos, especialistas de Twitter, especialistas de sofá, de WhatsApp, espalhando informações incorretas. As vacinas, do ponto de vista de segurança, elas são muito boas. Não há relatos de efeitos adversos significativos que justifiquem a pessoa ter o medo de tomar a vacina. Alguns efeitos relacionados com uma vacina ou com outra, quando se compara com os efeitos causados pelo coronavírus, são infinitamente de menor risco a vacina do que se a pessoa adquiriu o coronavírus. Então, é importantíssimo que se tome a vacina, porque vai se prevenir contra as mortes pelo coronavírus. Acho que o maior risco que a pessoa pode ter em relação à Covid é morrer pela Covid. Então, se ela se vacinar, ela vai estar reduzindo o risco de morrer. Existe vacina 100% eficaz? Não existe. Nenhuma vacina para qualquer doença, ela protege 100% contra as doenças. As vacinas, elas reduzem o seu risco de ficar doente e principalmente o seu risco de morrer por aquela doença. Essas vacinas de gripe e pneumonia não impedem que a pessoa pegue gripe e pneumonia. Agora, reduzem significativamente o risco dela morrer por essas doenças ou por complicações dessas doenças. Venato, doutor Mauro Gomes, médico pneumologista de São Paulo. Doutor Mauro, bom dia, um prazer tê-lo conosco aqui. Doutor, eu nunca vi uma campanha tão sistemática como a gente tem visto ultimamente, exatamente contra as vacinas. Não estou falando nem contra a vacina, essa ou aquela, mas contra as vacinas. E essas vacinas, todas elas que estão no mercado, elas são obrigatoriamente aprovadas pela Anvisa. Elas são obrigatoriamente recomendadas por outros institutos, né, de vacinação, que atestam a boa qualidade de cada uma. É lógico que uma tem mais eficiência nisso, outra mais eficácia naquilo outro, coisa e tal, mas no resumo todas elas nos protegem contra a doença que elas se propõem, ou seja, contra a gripe ou mesmo contra a Covid-19, haja vista que os números, né, de internações estão diminuindo, os números de mortalidade também estão sendo reduzidos, o número de transmissão, né, esse felizmente baixou pelo quarto dia seguinte de 1, quer dizer, já está 0,93, me parece, o que mostra a eficiência disso. Eu tenho um amigo que é próximo, inclusive, aqui do estúdio de TV de onde a gente está falando, aqui em Ribeirão Preto. Ele tem um estabelecimento comercial e eu fui perguntar para ele, conversa normal, acho que a conversa hoje gira tudo muito em torno da Covid, em torno da vacina, em torno disso, daquilo, se ele já tinha tomado vacina. E ele disse que não. Ele não ia tomar vacina porque ele não quer que ninguém introduza um chip no corpo dele através da vacina. O que pode parecer uma brincadeira, né, de muito mau gosto, né, é uma verdade, é uma realidade. E eu começo a pensar até quando a gente vai poder suportar, né, essa brincadeira com a ciência, essa descrença na ciência, né, já que se a gente dependesse, por exemplo, da classe política, a classe política
brincou muito com vacina, ironizou muito a utilização da vacina, essa coisa toda. E a classe científica, pessoas como o senhor, que são cientistas, que são pesquisadores, que são imunizadores, né, devem sentir uma frustração muito grande, né, quando se lança num tempo recorde, num tempo absolutamente maravilhoso, né, em termos de encurtar o espaço, que uma vacina às vezes demora 10, 40 anos, né, a Sabin demorou entre 30 e 40 anos, né, para ser aprovada, para ser testada no mundo inteiro, coisa e tal, mas erradicou uma doença gravíssima, né? Então eu imagino a frustração de cada médico, né, como o senhor, por exemplo, em ouvir histórias como essa. E histórias como essa que eu ouvi, só deve ouvir aos montes, né? Qual é a maior dificuldade hoje da ciência de convencer essa população? Olha, o que você colocou é muito bem dito, porque eu até achei que essa história do chip já tivesse acabado. Essa história do chip eu ouvi o ano passado, quando estávamos produzindo as primeiras vacinas, ou divulgando as primeiras vacinas, e eu vi essa história do chip. Eu achei até que já tivesse acabado. O problema que nós estamos enfrentando nessa pandemia, nós médicos, enfermeiros, todo mundo que está lidando diretamente com o vírus, eu tenho um trabalho no hospital diário que a gente atende os pacientes com coronavírus, já demos cerca de 400 altas nesse período da pandemia, o nosso grupo. É principalmente essa politização que foi feita, porque as pessoas de um lado político entendem que se tomar a vacina você é de esquerda ou de direita, se você tomar determinado remédio você é de esquerda ou de direita, se você não usa aquele remédio é porque você é de esquerda, se você não toma vacina você é de direita, que o vírus não tem partido político, o vírus pega quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, quem não é político, quem não tem religião, ele não tem escolha de preferência nenhuma, né? O fato é que o fato dessa politização extrema e as pessoas levando questões científicas, questões de saúde pública, questões médicas para o campo emocional ou político só tem trazido problemas e aumentado a pandemia, aumentado o número de mortes. Você não sabe como é difícil, as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo nesse momento, a gente estar atendendo os pacientes, procurando fazer o melhor para salvar muitas vezes a vida daquela pessoa que está numa situação crítica, a pessoa se recusar a tomar determinado medicamento ou querer tomar um remédio que sabidamente não tem eficácia, com risco de trazer mais complicações e muitas vezes ameaçando chamar a polícia, ameaçando familiares invadir o hospital. São coisas que trazem um estresse tão grande para a equipe médica, tão grande para os funcionários dos hospitais, que eu desconheço qualquer pessoa que atenda Covid hoje, seja no pronto-socorro, seja nas enfermarias, médico, pneumologista, infectologista, outros especialistas, enfermeiros principalmente, que estão ali do dia a dia bem mais próximo dos pacientes, que não estejam absolutamente esgotados e extenuados com essa situação. Ô doutor, o senhor me permite algumas questões aqui dos nossos ouvintes e telespectadores? Por favor. Estou questionando aqui, deixa eu só colocar. A Elizabeth Cristina diz o seguinte: eu estava com medo, mas tomei os sintomas, é leve. Já a Adriana Aleixo diz o seguinte: tomei a vacina da Covid e também estava com medo, mas não tive reações, só dor no braço. Ela deve ter tomado a Coronavac, porque também só me deu dor no braço, foi a Coronavac que eu tomei. A Edicléia, ela diz o seguinte: quem tem SAF, eu não sei o que é SAF, doutor, SAF, e usa Marevan, pode tomar a vacina AstraZeneca? Olha, essa é uma pergunta interessante. Deixa eu explicar. SAF, o que ela quer dizer com SAF, é uma síndrome chamada síndrome antifosfolípide. Traduzindo isso de maneira para o leigo entender. É uma síndrome onde a pessoa tem um distúrbio de coagulação, onde ela forma muitos trombos. Trombos são coágulos que entopem os vasos. Então a pessoa pode ter trombose, pode ter embolia, por conta dessa formação de coágulos nos vasos sanguíneos. Um dos efeitos adversos da vacina da AstraZeneca referidos, e numa porcentagem mínima, bem pequena de efeitos adversos, é a formação de trombos, de coágulos nos vasos. O risco da vacina da AstraZeneca formar coágulos nos vasos é muito menor do que a chance do coronavírus provocar
isso, porque uma das principais complicações do coronavírus é formar coágulos nos vasos, da trombose, da embolia, e as pessoas morrerem por causa disso, mesmo depois de ter resolvido a Covid. Por algum tempo depois ela pode ter isso ainda. Isso é que trazia até aquelas imagens no começo da pandemia, que os chineses recebiam alta, depois voltavam para o hospital pior, ou recebiam alta e morriam em casa, porque eles estavam tendo trombose e embolia em casa, e isso não se sabia 1 ano e meio atrás, e hoje já se sabe, e a gente já usa medicamentos, né, apropriados para isso. Agora, a vacina... As imagens chocavam a gente, né? As imagens chocavam a gente, deixavam a gente horrorizados, né? Exatamente. E a vacina da AstraZeneca, por causa desse risco pequeno de provocar trombose, está em bula que ela é contraindicada para pessoas que têm SAF, como ela colocou. Então, se ela possui a SAF, ela deve conversar com o seu médico para que ele tenha uma orientação adequada para se utilizar outra vacina. Com essa possibilidade desse atestado, ela pode receber uma vacina diferente. O risco existe? Existe. É mínimo, pequeno. Mas como existe formalmente a contraindicação na bula, ela deve buscar o seu médico e obter uma receita, uma orientação para tomar uma outra vacina. 2 questões aqui por áudio, doutor. Vamos lá. Bom dia, César. Eu gostaria de saber se a vacina da pneumonia é para todo mundo, porque nem todo mundo sabia que tinha essa vacina. Doutor, a Adriana, a vacina da pneumonia é para todo mundo? Excelente, Adriana. Muito boa essa pergunta, porque todas as pessoas podem tomar a vacina contra a pneumonia. Tá? Existem 2 vacinas contra a pneumonia, habitualmente a gente vacina com as duas, um prazo diferente entre uma vacina e outra, mas todas as pessoas podem tomar. Agora, o senão está no seguinte: vacina contra a pneumonia pelo sistema público de saúde, pelo SUS, pelo fato de não ter vacina para 200 milhões de pessoas, a vacina é recomendada prioritariamente para grupos de risco. Então, pelo SUS, as pessoas acima dos 60 anos de idade, pessoas que possuem doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas crônicas, pessoas com câncer, pessoas que tomam remédios que reduzem a imunidade, como quimioterapia, corticoides crônicos, pessoas transplantadas, pessoas com HIV, pessoas que têm implante no ouvido, chamado implante coclear, que é uma situação que ajuda a provocar mais pneumonia. Então, essas pessoas, pelo SUS, tem prioridade para tomar a vacina sem custo algum, porque isso daqui é via SUS. As demais pessoas que não estão nos grupos prioritários podem tomar vacina, a gente recomenda até que tomem a vacina, mas elas não são priorizadas e elas teriam que tomar de modo privado. Marcelo, ele questiona o seguinte: em relação à vacina contra meningite para crianças até 4 ou 5 meses, qual a recomendação para se vacinar ou não com a vacina que é oferecida fora da rede pública, que custa R$1.000 cada dose, ele está dizendo aqui. Doutor, explica para a gente, por favor, se possível. Olha, a vacina contra a meningite não faz parte da nossa área respiratória, pneumológica. Eu não saberia entrar em detalhes do esquema vacinal de meningite para crianças, tá? Então eu vou ficar devendo essa resposta pro nosso amigo. Mais uma questão aqui por áudio e última, prometo, doutor, para liberar o senhor aí para o trabalho. Vamos lá. Bom dia, César. Bom dia, Kevenato. É o André da cidade Serrana. André de Serrana. Participando muito pouco, mas sempre na audiência de vocês aí. Sei disso. Ô, César, obrigado. Aqui nós tomamos uma Coronavac, né, que Serrana ficou conhecida no mundo inteiro praticamente. Isso. Muita gente fala que fica escolhendo vacina. Eu acho que, independente da vacina, a vacina boa é aquela do braço. A minha esposa pegou o coronavírus depois da vacina, mas foi só uma febrezinha de leve. Que bom. Acho que faz 2 semanas, 3 dias acabou. Mais nada. Quer dizer que a vacina realmente protege. Graças Eu não peguei, não tive reação nenhuma também depois que eu tomei a vacina. Muita gente reclamando de vacina, mas é melhor a vacina do braço, proteção, do que sem, né, César? Um abraço para vocês, me coloca no sorteio. Sem dúvida. Valeu, André, de Serrana, doutor. Agradecer aqui. Só mais uma questão aqui. A Adriana está dizendo o seguinte, ó, tomei a vacina da Pfizer e não escolhi, não.
É que eu falei que ela tomou a Coronavac e eu me equivoquei, eu não sabia, Adriana. Tenho certeza que você não escolheu, como eu também não escolhi, e tem que ser assim mesmo. Zé, mais algum questionamento, doutor Eu Mauro? também não, eu estou com o André de Serrano, o doutor obviamente sabe da experiência que foi feita em Serrana e diminuiu sensivelmente o número de leitos ocupados, o número de internações, e que eu acho que isso, o que falta no Brasil hoje é vacinas, né? Nós estamos vendo essa briga da CPI, que infelizmente, como disse o doutor aí, acabou se transformando muito mais numa encrenca política, numa circunstância política de briga, de oposição, situação, do que realmente atender aos apelos da ciência, né, doutor? O que eu percebo é exatamente isso, muito pouca preocupação com o bem-estar das pessoas e mais preocupação com quem vai dominar os meandros da política nos próximos anos. Né? A experiência de Serrana é uma experiência interessante, estamos aguardando os dados oficiais, científicos, publicados para ver a real eficácia, mas todos os locais onde o índice de vacinação foi grande, já desde Israel, no início do ano, passando pelos Estados Unidos e outros locais, enquanto se aumenta o número de pessoas vacinadas, se reduz sensivelmente o número de casos de coronavírus e o risco de mortes pelo coronavírus. Como o nosso amigo comentou há pouco aí no áudio, vacina boa é aquela vacina que está no braço. A pessoa vacinada, ela pode eventualmente ter um quadro de coronavírus mais leve, mas ele não vai ter aquele quadro de pneumonia grave, com insuficiência respiratória e morte pelo coronavírus. Eventualmente você vai escutar uma história de um e outro que tomou a vacina e acabou sendo hospitalizado, teve uma doença ou até mesmo morreu. Pode acontecer, mas do ponto de vista populacional, a proteção das pessoas é muito grande, por isso que a gente pede que todos se vacinem. Doutor, quero agradecer imensamente sua presença, doutor Mauro Gomes, médico pneumologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano da capital. Agradecer. Eu quero cumprimentá-lo pela forma franca, clareza de explicar, que todo mundo entende, vida, né? Muito feliz. Eu sou um leigo e nunca sentei numa bancada de medicina, não entendo absolutamente nada, mas a forma de você explicar é uma forma realmente fantástica, que a gente consegue entender, captar logo de cara. Muito obrigado pela participação. Doutor Mauro, vem sentar na bancada aqui com a gente, por favor, vem para Ribeirão, vem morar aqui, vem sentar aqui com a gente, vem trazer todo dia, tá? Doutor, participe mais vezes. Aliás, a sua clareza é tão boa. Abre a câmera, doutor. Que câmera é essa do senhor aí? Vou falar uma coisa, hein? Tá um raio, isso daí tá parecendo o link nosso, não tá aparecendo o celular, poxa vida. Parabéns, viu, doutor? Muito obrigado. Obrigado. Pela atenção conosco aqui em Ribeirão. Obrigado, tem muitos colegas pneumologistas muito bons aí em Ribeirão Preto. Sim, sem Sempre dúvida. que for possível, eu estarei aí em Ribeirão Preto. A pandemia a gente está mais restrito nos deslocamentos, mas é um prazer participar e fico à disposição de vocês para colaborar de novo com o jornal de vocês. O dia que vier em Ribeirão, por favor, ao vivo aqui com a gente, hein, doutor? Bota a máscara, como nós estamos usando aqui, estamos nos precavendo, né? Mas vem aqui junto com a gente, vai ser um prazer receber, tomar um café com o senhor. Muito obrigado, viu? Obrigado.